Muitas pessoas andam distraídas com aquilo que está a acontecer. Mas eu quero vos dizer nesta manhã, tomem atenção àquilo que a palavra de Deus diz, porque aquilo que a palavra de Deus diz é para nosso aviso. Amém? Amém. Então, eu vou começar por fazer uma pergunta nesta manhã. Quantas pessoas gostam de ser independentes? Quantas pessoas gostam de ser autónomas? Quantas pessoas gostam de não ter interferência de ninguém? Muitas pessoas dizem assim: eu caio é que sei. Eu é que sei da minha vida. Eu posso, eu quero, eu mando. E não permitem que ninguém interfira na sua vida. E o mais grave é, não permitem que Deus interfira na sua vida. E este é o mais grave. Então, nesta manhã, eu vou perguntar agora de outra forma. Quantas vezes na vida que cada um vive, pergunta a Deus: vens comigo? Estás comigo? Deus, estás comigo? Por acaso estás comigo? Por acaso estás comigo no meu trabalho? Por acaso estás comigo naquilo que eu faço? Por acaso estás comigo nos meus relacionamentos? Por acaso estás comigo nas minhas amizades? Estás comigo nos meus planos? Porque a tendência humana é ser independente, é ser autónoma, é fazer aquilo que lhe vem na cabeça. Esta é a tendência humana. Claro que há exceções, não é? Há sempre exceções, ainda bem que há. Quantas vezes na vida você pergunta: Deus, estás comigo? Deus, vens comigo nisto que eu quero fazer? Eu conheci uma pessoa há muitos anos atrás que era uma pessoa de grandes projetos. Era aquilo que se chama hoje um empreendedor. E ele fazia os planos, fazia os projetos. Depois de estar tudo feito, ele dizia: vamos lá ver se Deus está nisto. Mas, entretanto, já estava tudo feito. Então ele parecia que era Deus e depois dizia: bem, vamos lá ver se Deus está nisto. Ele não perguntava a Deus: é da tua permissão eu fazer isto ou aquilo ou aquilo outro? Não. Então eu convido todos, quem tem Bíblia, quer de forma de livro ou de forma digital, a abrir a palavra de Deus, e é sobre isto que nós vamos falar hoje, no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33, conta, e os capítulos anteriores, e todo este contexto conta a história de um homem de Deus chamado Moisés. Êxodo 33 é o que nós vamos ler, mas eu estou só a fazer referência. Êxodo 33. Toda esta história anda à volta de que Deus chamou um homem chamado Moisés, e o homem Moisés teve que ter um retiro com Deus, diz a Bíblia, durante 40 dias. E ele retirou-se e deixou os líderes a tomarem conta do povo. Mas o líder principal, que era ele foi para ter um encontro com Deus. E depois nós percebemos que era para receber os princípios divinos, isto é, aquilo que nós chamamos vulgarmente os 10 mandamentos. E diz a história que quando ele estava
estava a descer do monte ao final daquele retiro. Nós costumamos ter retiros fins de semana, não é? Uma semana. Não. Ele teve um retiro de 40 dias com Deus. E ao fim de 40 dias ele trazia 2 tábuas escritas pelo dedo de Deus. São os princípios de Deus para toda a humanidade, sabia? Os 10 mandamentos, eu agora vou buscar alguns. Os 10 mandamentos não são somente para a igreja, é para a humanidade. Porque naquela altura não havia igreja. Era para a humanidade. Ok? Então ele trazia os 10 mandamentos e ao descer ele percebeu que havia qualquer coisa de estranho lá embaixo do acampamento. Então ele tinha estado fora 40 dias, não foi de férias, foi num retiro. Nós estamos no mês de férias, nem alguns estão de férias. E é natural que nos meses de férias as pessoas vão para fora. Mas isto não era férias. Moisés não foi para a costa da Caparica nem para o Algarve. Moisés subiu a um monte, teve 40 dias face a face com Deus. Então nós vamos ler para que possamos entender toda a história que eu vou contar. Êxodo 33, 15 ao 14. 14. 33, 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Note bem, Deus está a falar com Moisés porque Moisés estava preocupado. Afinal de contas, Moisés tinha ido ter um retiro com Deus e de repente Moisés, depois do retiro, vê alguma coisa estranha e Deus disse, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Isto é, por outras palavras, Deus estava a dizer, tu precisas descansar, precisas confiar em mim. Então Moisés, verso 15, disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Esta é uma frase muito célebre que muitas pessoas falam, que é a frase de Moisés. Se a tua presença não for conosco ou comigo, não nos faças sair deste lugar. Isto é um dilema de muitos líderes. Muitos líderes, por vezes, sendo líderes, precisam de depender de Deus. Mas o povo só faz as naveiras. Deus diz, descansa. Confia. Moisés, se nós vermos todo o contexto da história, Moisés começa a argumentar com Deus, mas Deus, eles só fazem as naveiras. Apanharam, como diz o ditado português, patrão fora, foi folga na loja. Fizeram o que quiseram. Apanharam fora e começaram-se a desviar. Se lerem todo o contexto, diz que eles foram fundir ouro e começaram a levantar uma estátua de ouro. Porque eles diziam, nós não sabemos o que é que Moisés foi fazer. Não sabemos quando é que ele volta. Está lá no texto. O melhor é nós nos desenrascarmos. Está lá no texto. O líder não está cá, o melhor é nós começarmos a ver outras vias, outras opções, outras alternativas, porque o líder não está. E foi o que aconteceu. Então Moisés disse, Senhor, se não fores comigo, a coisa não funciona.
Moisés levantou um clamor de dependência de Deus. E este clamor que Moisés levantou queria dizer que a presença de Deus, eu quero que os irmãos fiquem atentos agora àquilo que eu vou dizer. A presença de Deus é mais importante do que conquistas. A presença de Deus é mais importante que qualquer tipo de bênção. A bênção, a presença de Deus é mais importante que qualquer tipo de vitória. Porque se você não vive na presença de Deus, as vitórias, as bênçãos, as conquistas não foram com a ajuda de Deus. E diz o ditado português: quem se mete por atalhos, mete-se sempre em trabalhos. Percebem? É mais rápido. Depois no fim viram que não era mais rápido. Trouxe outras complicações. Então Moisés, ele dependia de Deus. Moisés pronuncia estas palavras depois de ver que o povo que Deus lhe deu para ele liderar estava noutra. Queriam mais as bênçãos do Senhor do que o Senhor das bênçãos. Ouviram? Eu vou repetir. Há pessoas que querem mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. Alô? Há pessoas que querem mais os benefícios de Deus do que o Deus dos benefícios. É normal. Então Moisés recusa-se a avançar sem ter a presença de Deus. Moisés não queria avançar. Moisés recusa-se a avançar sem certeza de que Deus está com ele. Deus diz assim: Moisés, agora vais guiar o povo e eu vou enviar um anjo. Um anjo de Deus. Amém? Mas Moisés disse: não, eu quero-te a ti mesmo. Mas era um anjo de Deus. Moisés disse: eu quero-te a ti mesmo. Moisés tinha a convicção que sem a proteção, sem o propósito de Deus, as coisas não funcionam. E nós podemos desfolhar a Bíblia de capa a capa e encontramos muitos personagens que tinham esta convicção: sem Deus não dá. Sem Deus não dá. Vocês sabem porque é que a humanidade está onde está? Porque a maioria da humanidade não admite a interferência de Deus. Vocês sabem porque é que a Igreja, da forma geral, no mundo inteiro está como está? Porque também muitos líderes não admitem a interferência de Deus. Estou-me a lembrar de um episódio que aconteceu há uns anos atrás, numa grande igreja. Um líder estava a pregar e alguém da assistência diz: e isso é de Deus? O líder responde: isso não interessa. A sério, isto aconteceu. Era um líder de uma grande igreja e alguém perguntou: isso é de Deus? E ele responde: isso não interessa. Se você quer viver uma vida independente, uma vida autónoma, à parte de Deus viva, mas saiba que vai haver consequências. Por isso é que o mundo está como está e por isso é que muito povo de Deus anda aí perdido.
Voltando à Bíblia, à palavra de Deus. Davi, o rei Davi. O rei Davi, ele sabia que só podia depender de Deus. Quando ele escreve o Salmo 23, que todos nós sabemos, ele diz no verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei, ele tinha a convicção, eu sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda de ti. Amém? Davi sabia que Deus estava com ele. E Davi fazia questão de reconhecer a presença de Deus. Ele fazia tanta questão de reconhecer a presença de Deus que ele, no Salmo 51:11 diz: não afastes de mim o teu Espírito. Oh, glória. Aleluia. Porque, sabe, Davi era homem, não é? Eu costumo dizer isto com muita frequência. Os homens de Deus continuam a ser homens. Não viram máquinas, ok? Continuam a ser homens. E vai, não vai, Davi meteu o pé na argola. Davi cometeu um homicídio e olhou para a mulher que não era dele, que era do outro. E quando ele recebe a mensagem de Deus, ele diz: ai meu Deus, falhei. E é aí que ele escreve esta frase: não afastes de mim a tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. João, mais tarde, ele escreve: se pecares e confessares os teus pecados ao Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados e purificar-te de toda a injustiça. Então, enquanto estamos vivos, ainda há uma chance. E Davi percebeu essa chance. E Davi disse: Deus, eu pequei, eu caí. Não te retires de mim. Por favor. Eu meti o pé na argola. Eu quis ser autónomo. Eu quis ser independente. Eu quis fazer a minha própria vontade. E fiz asneira. Mas não te retires de mim. Mais tarde, Jesus disse: não se esqueçam. Por outras palavras, Jesus disse: não se esqueçam que sem mim nada podeis fazer. Seja o que for. Seja o que for. Ah, mas estamos na igreja, estamos a falar em coisas espirituais. Não. Seja o que for. Eu já vi Deus a manifestar-se nas coisas mais banais. Em muitas situações da minha vida, eu estive para fazer coisas que eu humanamente não conseguia fazer. E eu disse: Deus, eu preciso da tua intervenção. Eu não sei fazer isto. E não é que Deus foi e iluminou, acendeu a luz e ajudou. Porque eu sei que sem Ele nada posso fazer. Eu não posso fazer nada sem Deus. Você não pode guiar a sua família sem Deus. Você não pode guiar o seu trabalho sem Deus. Você não pode criar relacionamentos familiares e de amizades sem Deus. Nenhum de nós pode. Todo o projeto, todo o plano, toda a capacidade, toda a habilidade que possamos realizar sem a presença de Deus, não dá.
salmista, no Salmo 127, diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. As pessoas que trabalham na construção civil trabalham com força física, não é? As pessoas que trabalham em qualquer tipo de trabalho esforçam-se, ganham conhecimentos, passam noites sem dormir para fazer isto, aquilo e aquilo outro. Mas se Deus não tiver a causa, esqueça. Não negue a presença de Deus. O que eu quero dizer a todos nesta manhã: não negue a presença de Deus em qualquer circunstância que você esteja, em qualquer trabalho que você esteja. Não negue a presença de Deus. Usufrua da bênção. Sabe qual é a maior bênção que Deus tem para todos nós? Não são milagres visíveis. A maior bênção que Deus tem para cada um de nós é a sua presença. E através da sua presença, por vezes nós vemos benefícios. Mas como eu disse há pouco, melhor será nós honrarmos o Senhor das bênçãos do que as bênçãos do Senhor. Melhor será nós honrarmos o Senhor dos benefícios do que os benefícios do Senhor. Porque Deus, e nós podemos ler todo este livro de Êxodo, Deus livra o seu povo, Deus supre as necessidades do seu povo, Deus protege o seu povo. Veja só, naquele deserto fazia frio e fazia calor. O frio podia chegar aos 50 graus e o calor também aos 50 graus. Mas Deus protegia o seu povo através, à noite, com uma coluna de fogo e de dia com uma nuvem, para que eles não tivessem frio nem muito calor. Deus, onde está, Ele protege o seu povo. Não vá atrás das bênçãos. Vá atrás do Senhor, porque as bênçãos vão atrás de si, se você for atrás do Senhor. Amém. Não inverta as prioridades. Eu quero. Não. Busque ao Senhor. Mateus dizia: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto virá. Amém. Tudo o resto virá. Amém? Amém. Davi dizia, e todos sabem disto, mas eu vou recordar: o Senhor é o meu pastor. Meu pastor. Há muitos anos atrás nós tivemos aqui um pastor que eu amo muito. Ele deu um exemplo muito lindo, para mim foi impactante. Quando você ora a Deus, cada um de nós, no seu quarto, na sua sala, no seu sítio, fala com Deus. Sabe que é como que um cubículo entre você e Deus, Deus e você. Só, é individual. Se você disser assim, Deus, vamos todos dizer, Deus, fica comigo, fica comigo. Sabe o que é que está a acontecer? Você está a falar com Deus, e Deus está consigo, individualmente. Não é em grupo. Eu sei que nós fizemos isto em grupo, mas Deus fala individualmente, e nós falamos individualmente com Deus. Amém? Por isso Davi dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Faz-me repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E depois, aquilo que eu disse há pouco, ainda, mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não vou temer, porque sei que tu estás comigo. A tua vara, o teu cordão, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos,
unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Veja que Davi diz todos os dias, não é só ao domingo. Todos os dias. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, todos os dias. Né? E começamos com a história de Moisés e eu vou terminar com Moisés. Moisés era um homem muito convicto da presença de Deus, muito convicto de quem era Deus. E Moisés escreve o Salmo 91 e diz: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e manquel. Não se assustarás do terror noturno, nem de seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É importante vocês saibam isto. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te vão sustentar nas suas mãos, para não tropeçares com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e baixo te recalcarás com os pés do leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Igreja, que está aqui reunida hoje, vou fazer um desafio. Já fiz há uns tempos atrás e alguns vão se lembrar, mas hoje vamos fazer outra vez. Pode nos faltar tudo, mas de forma alguma não quero que falte a presença de Deus. Vamos ficar de pé. Vamos encher os nossos pulmões. Vamos encher os nossos pulmões. Sim? Encher os pulmões. E vamos todos dizer em voz alta, para que os nossos ouvidos possam ouvir a nossa própria voz. Vão repetir comigo. 1, 2, 3. Pode nos faltar tudo. Pode nos faltar tudo, Mas que não nos falte mas que não nos falte a presença de Deus. a presença de Deus. Mais uma vez. Pode nos faltar tudo. Pode nos faltar tudo, Mas que não nos falte mas que não nos falte a presença de Deus. a presença de Deus. Amém? Amém. Amém.